Olá, vamos para a terceira parte do nosso vídeo sobre motivação. Na realidade, eu não quero falar sobre motivação. Eu quero trazer um despertar para a sua consciência, para que você possa entender a diferença entre saúde mental e doença mental. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho percebido que cada dia mais aumenta a depressão, a tristeza, o rancor, a mágoa, a ira. Então eu decidi ajudar e orientar a vocês que estão aí do outro lado, aprender a lidar com todo esse processo, essa demanda de pessoas que estão adoecendo. E você pode ser um colaborador, um ajudador dessa pessoa que você conhece, seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo. Você pode ser um orientador, um conselheiro, um ajudador. Não que você vai fazer um papel do terapeuta, mas essas pessoas, elas necessitam de confiança. Ela precisa crer que alguém possa lhe ajudar, possa dar o ouvido, possa acolher nos seus braços. Por quê? O depressivo, a pessoa que sente depressão, é como a sensação, é como ela tivesse toda quebrada, toda engessada. E aí quando você sente que está quebrada, engessada, amarrada, você não tem como sair desse lugar, você não tem como se mover. Então, a palavra motivação vem do latim de mover, então eu preciso mover. Mas como eu vou me mover se eu estou adoecida? Como é que você vai saber quando é um problema de saúde mental ou doença mental? Então, esse vídeo é para trazer a você informações. Então, você pega seu lápis, seu papel. Esses vídeos não serão longos, porque se torna muito cansativo. Então, toda semana, e se houver condição, 2 vezes na semana, eu estarei publicando no YouTube e nas redes sociais o significado da motivação e o porquê das doenças. Então eu costumo sempre dizer nos meus cursos, seja ele quais forem, se for liderança, dificuldade de aprendizado, palestras motivacionais, qualquer coisa que tenha conteúdo, eu sempre falo dessas 4 palavrinhas, que é o aprender a ser, conhecer, conviver e fazer. Eu conhecendo essas 4 palavrinhas, eu vou conseguir caminhar na minha vida. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, para eu poder me enxergar melhor. Então, desculpa aí. Mas como é uma aula, então eu quero passar para vocês detalhes. São 4 palavrinhas que vai orientar você a seu processo decisório com aquele que está acamado, adoecido, entristecido. Então, são 4 pilares internacionais da educação, que foi proposto no século XXI e ainda está muito atualizado, porque sem essas 4 palavrinhas, esse conhecimento seria muito mais difícil. Então, aprender a conhecer é um pilar que nos remete à motivação. Ele inclui o quê? Objetivos, estratégia pela pessoa que vai estar orientando ou por um educador que esteja em sala de aula, um empreendedor, um empresário, um executivo. Vai ajudar a despertar o interesse daquela pessoa que está ali. Então, quando eu conheço o que eu tenho, eu me movo para algum momento eu conseguir me restabelecer daquela situação que eu me encontro. Porque quando eu conheço, eu me motivo a ter o desejo. E o interessante é que para aprender eu preciso ter desejo e necessidade de mudança. Então, eu gosto de uma frase que diz assim: o desejo de aprender vai depender do desejo do outro ensinar. Então, eu preciso acreditar que o outro, ele está pronto para me ensinar, está pronto também para ouvir as minhas queixas, as demandas, sendo que o outro também, ele não vai se
colocar totalmente no lugar. Porque a empatia é totalmente diferente da pessoa se colocar no lugar do outro, viver aquele problema do outro, sair daí e levar para casa. Não. Naquele momento você vai estar imerso ali com a pessoa, como você estivesse vivendo o problema dela. Mas a partir daí, diante você, quando for para casa, você vai retornar a sua vida numa normalidade. Numa vida mais, assim, com sabedoria e prudência para lidar com as mazelas do dia a dia. Por quê? Estamos vivendo num mundo com muita informação, muito conhecimento, e as pessoas não estão dando conta, o organismo da pessoa não dá conta dessa situação toda, essa comunicação muito acelerada. Então, gente, eu estou produzindo um vídeo no meu celular, então vamos tentar. Então a palavra conhecer, ela é uma palavra que vai te arremeter à motivação de sair do estado que você está. São muitos os motivos para que o sujeito, esse indivíduo, tenha o desejo de conhecer. Então você que está me ouvindo, ou que está adoecido, ou que está bem, não sei, você precisa despertar para entender, compreender esse assunto. O aprender a conhecer, ele também está relacionado a recompensas, tá, como simples elogios. Quando, por exemplo, um aluno, ele consegue realizar determinadas tarefas. Quando a pessoa que está com depressão começa a querer sair daquele estado, às vezes ela está em cima da cama, ou ele está em cima da cama, às vezes não consegue sair de casa, está no quarto escuro. Então, essa pessoa, ela precisa elogiar cada passo de uma melhora. Porque quem tem depressão tem dificuldade cognitiva de aprender, de despertar o desejo, a necessidade de sair daquilo tudo. Tem até o desejo, mas não encontra a força. É como se eu estivesse toda quebrada em cima de uma cama, cheia de gesso. Eu não consigo me movimentar. Então, motivação é movimento, é conhecer o porquê que eu estou. Tem uma pessoa chamada Ivan Izquierdos, que eu não me engano, ele diz que da mesma forma que em determinada atividade, em que sem fome, da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer e sem sede não aprendemos a beber água, sem motivação não conseguimos aprender. Então, motivação vai depender do nosso movimentar. Porque geralmente quem está em depressão não tem força. Ou ela não tem força, às vezes, ou então ela pode estar utilizando ali esse adoecimento para chamar a atenção de alguma coisa. E é de forma inconsciente. Está tão profundo que a pessoa não enxerga. Então, cabe àquele que vai estar do lado de alguém que necessita aprender a elogiar cada passo de suas melhoras. Então, vocês anotem aí. Então, aprender a conhecer, aprender a ser, conviver e fazer, para que eu venha a ter alguma coisa, alguma motivação. Porque sem sede realmente eu não bebo água, sem fome eu não me alimento. Eu posso até beber água, posso até me alimentar, porque a água, eu conheço muitas pessoas que não bebem água. Bebem Coca-Cola, mas não bebem água. Isso aí já é um outro problema. É só para dar uma ideia, porque para ter sede, para beber água eu preciso ter sede. Então, essa pessoa que está com depressão, ela precisa sentir essa sede e encontrar no orientador aquele que vai motivar, que vai se mover para me tirar daquele estado. Entenderam? Então, é preciso que você venha aprender a lidar com essas situações difíceis da vida. Não é fácil. O aprender a fazer está através das nossas experiências e da prática, porque ela vai se tornando um aprendizado mais significativo.
pois aprendemos na medida que experimentamos e fazemos novas associações. Então, quem está depressivo não consegue fazer, só que você vai ter que fazer junto, ter muita paciência e falar para essa pessoa que ela precisa colaborar. Lógico que essa pessoa precisa de um médico, um psiquiatra, um neuro, uma equipe multidisciplinar para orientar. E se você é o orientador, vai precisar de muita paciência. Olha o que Herculano diz: a aprendizagem é um processo e depende fundamentalmente de experiência, e o nosso cérebro aprende por tentativas e erros, e ele vai esculpindo a si próprio conforme ele é usado. Então, conforme eu vou levando informações para esse paciente, para esse cliente, ele vai somando aquilo tudo no seu cérebro e vai aprendendo. Então, precisamos exercitar o cérebro das pessoas que têm depressão, que têm dificuldade de aprendizado. Por falta de motivação, elas não conseguem caminhar. Isso causa um grande transtorno interno, um grande conflito. É muito difícil. Por que eu falo de depressão? Porque eu experienciei isso. E não é fácil você sair de um lugar quando está depressivo. Você não tem força. Cada um tem uma sensação. E depressão não é o que as pessoas falam, besteira, é isso, é aquilo. Não. É uma doença. E que precisa ser tratada e que precisa ter pessoas ao seu lado e que motive essa mudança de vida. Mas não é uma motivação de paparicação, não. É ensinando. Tudo que nós fazemos na vida é conteúdo e ensinamos. Então, o aprender a fazer e conhecer vai trazer benefícios para a pessoa que está com problemas. Depois nós vamos nos aprofundando mais e mais. Então, o aprender a conhecer depende do nosso cérebro. O nosso cérebro possui neurônios especializados em ensinar, de colocar-nos no lugar do outro. Então, o aprender a conviver é a tal da empatia. É que a gente precisa aprender a nos colocar no lugar do outro. É o tal chamado, que são os neurônios espelhos. Conforme um teórico, ele diz assim: os neurônios espelhos praticam uma simulação virtual da realidade, pois nosso cérebro adota a perspectiva de uma outra pessoa e pode, inclusive, aprender apenas por observação. Então, nós podemos aprender por observação ou nos colocando no lugar do outro. Aprender a conviver proporciona a construção de laços afetivos, fortalece a empatia, como eu falei, e proporciona assim o crescimento e o respeito pelo próximo, pelo outro. Então, essas palavras nos ajudam a nortear o nosso conhecimento. Eu não estou aqui trazendo uma palestra, mas eu estou trazendo para você informação para que você tenha esse conhecimento, para que você possa levar isso para a sua empresa, para a sua família, para você mesmo. Quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a fazer, quando eu aprendo a conviver, eu começo a entender toda essa engrenagem que move a nossa vida para ter qualidade de vida. Então, e tem um aprender a ser, que eu gosto muito. Eu costumo dizer que o aprender a ser é como eu tivesse eu não tenho nenhuma carteira de identidade aqui agora no momento, que eu me lembrei. É como assim, a minha carteira de identidade para que eu possa respeitar aquilo que me deram um nome. Isso também é aprender a ser. É uma construção de um conhecimento para que eu possa atingir minha maturidade pessoal, familiar, espiritual, na alma e como ser humano. Também ela atinge a maturação cerebral e é o controle responsável pela nossa capacidade de autorregulação e da nossa conduta.
Quando eu aprendo a ser, eu vou errar, eu vou deslizar menos nas situações mais conflitantes. Então, aprender a ser é uma maturidade cerebral. E aí eu fico me questionando diante do nosso governo, de atitudes e comportamento do ser humano, na sua autodesqualificação, na sua autossabotagem, no seu próprio sequestro emocional. Então, existe aí algum problema nesse indivíduo que ele não aprendeu a ser. Não existe uma conduta eficiente para que ele possa viver em sociedade. Investir no próprio ser, investir em nós mesmos, é um processo contínuo. É um exercício que envolve todos os demais pilares, que é o aprender a conviver, fazer, conhecer e ser. Então, Gardner, ele diz o seguinte: os educadores têm por função ajudar o aprendiz a atingir o estágio de mestre. Olha que legal! Então, os educadores têm a função de ajudar o aprendiz a atingir o estágio de mestre. O que significa isso? Todos nós somos educadores, ou por formação ou por experiência. Quando você educa uma criança, você é um educador. Você pode não ser um pedagogo, você pode não ser um psicólogo, mas você é um educador. E você precisa entender que aquela criança, ela precisa ser um mestre. E quando eu falo mestre, eu não estou falando em faculdade, doutorado, mestrado, pós-graduação, PhD, não. Mestre como um ser. Eu preciso aprender a superar, eu preciso aprender a ressignificar a minha vida, eu preciso aprender sobre a resiliência, eu preciso aprender sobre a interdependência, eu preciso aprender. E se eu preciso aprender, eu tenho que ensinar. Não cabe nós, educadores, sermos mestre de mestres, mesmo que ele esteja no seu ventre materno. Então, a partir daí, nós estaremos construindo um ser com alguma identidade eficiente para evitar o quê? Uma autossabotagem, uma depressão, porque tudo começa na construção do ventre materno. É na gravidez que nós colocamos em xeque o emocional daquele feto. Isso é uma outra história e depois nós vamos percorrer por isso. Muitas crianças ou nascem, dependendo do que você faz de uso, por exemplo, quem usa droga, as crianças podem nascer com uma dependência química, e nós já vimos isso, assim, tem muitas crianças que nascem dependentes químicas e é uma condição muito precária. Outras crianças nascem com síndrome alcoólica fetal e entre outras N doenças que nós mães e pais depositamos no ventre materno. Se você sente uma angústia, essa criança sente. Se você sente um mal-estar, essa criança sente. Então, quando nós conseguimos levar a educação na qualidade de mestre, eu sou mestre educando mestre. E isso eu posso levar para a minha vida profissional, para a minha carreira, para a minha família, por cada indivíduo que está na face da Terra. Dessa forma, nos tornamos mestre quando temos uma autorregulação, ou seja, quando conseguimos traçar nossas metas e vamos buscar as mesmas, evidenciando as iniciativas, criatividade, perseverança, tolerância, maturidade, assertividade. A assertividade é o que eu mais uso aqui na minha casa com meus alunos. Precisamos ser assertivos. Não existe o mesmo termo. Eu acho, eu não sei, talvez. Isso tudo eu vou ensinar depois a você, esses conteúdos sobre como administrar o nosso cérebro. Mas dentro desse vídeo sobre motivação, que eu quero falar sobre doenças emocionais e saúde emocional. Então,
o aprender a conhecer nos leva o quê? Anotem aí, a motivação. Então, aprender a conhecer nos leva à motivação. O aprender a fazer vem para a prática o quê? Da experiência. O aprender a conviver são os nossos neurônios espelhos, a empatia. Então, vai depender de como eu estou convivendo que o outro vai também conviver comigo. Se eu sou uma pessoa que vou dar uma patada, responder mal, aquela criança ou outro cidadão também será o seu espelho. O que nós estamos vendo aí na sociedade hoje em dia vem do alto. O governo, o que ele faz? É um governo doente, são juristas doentes, são vereadores, deputados, todos doentes. E aí lá de cima, eles contaminam quem está aqui embaixo. E o que nós vemos? Adolescentes, crianças indo para o tráfico. Por quê? A criminalidade deles permite uma impunidade. Então eu acredito inconscientemente, e diante de toda uma cultura que é construída, eu vou depois também ensinar a vocês, essas pessoas, elas acreditam inconscientemente que elas estarão protegidas de qualquer situação. Porque elas não aprenderam a conhecer, elas não aprenderam a fazer, elas não aprenderam a conviver e não aprenderam a ser. Que aprender a ser vai depender muito da maturação cerebral, da autorregulação que nós temos. E aí o que elas fazem? Elas se sequestram, elas permitem uma autossabotagem, elas se permitem o roubo da sua subjetividade e elas se desqualificam. Então, cabe a nós, educadores mestres, eu quero ser mestre para você, que a gente possa, que nós possamos mudar esse quadro. Ah, você não vai mudar a sociedade? Realmente nós não vamos mudar a sociedade. Mas se eu mudo uma pessoa que está próxima a mim, eu já mudo, como diz Gandhi, né? Se você quer a mudança do outro, seja a própria mudança. Que sejamos espelhos, pelo menos para quem está ao nosso redor e ao derredor. Tenho muito para falar sobre isso. E nós vemos a carência dos líderes, nós vemos carência nas escolas, carência dos educadores, carências na família. Essa falta de conhecimento, essa falta de comunicação, de um diálogo externo, um diálogo interno conosco mesmo. Então, eu paro aqui, para que não se torne cansativo. Essa é a parte 3 e eu pretendo dar continuidade. Vem comigo, aproveita para curtir meu vídeo, compartilhar, comentar, curtir, criticar. Eu aguardo vocês. E depois eu vou dar um e-book com tudo isso que eu estou falando. Quem compartilhar mais, eu vou estar liberando um e-book para vocês sobre motivação. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. E aproveita, toque ali no sininho para vocês receberem meus conteúdos. Muito grata por vocês estarem aqui. Obrigada.